Oi pessoal, paz e graça, tudo bem? Aqui estamos nós na nossa primeira reunião de 2023, apesar de ser uma reunião online, mas como eu tinha prometido para vocês, de que nós iríamos fazer uma reunião online no dia 8. Eu resolvi gravar essa reunião porque possivelmente no dia 8 eu vou estar na estrada, mas eu quero trazer aqui um material para vocês fazerem discussões e vocês pensarem um pouco para o próximo momento em que nós vamos estar juntos. E aí, quando nós estivermos juntos, eu gostaria de ouvi-los a respeito do que eu vou compartilhar com vocês hoje. Mas Lau até me perguntou no final do mês de dezembro de 2022 se eu não iria compartilhar com vocês uma palavra de final de ano. E eu pensei um pouco até de compartilhar uma palavra e resolvi não fazer isso, porque eu sei que quando a gente vai se aproximando no final do ano, vai tendo toda aquela expectativa do que o mundo chama de espírito natalino, e aí as pessoas vão ficando mais sensíveis, mais quebrantadas e começam a fazer uma série de promessas. E depois que vira o ano, como eu compartilhei com vocês, o calendário gregoriano, depois que esse calendário vira, a vida continua e as pessoas percebem que elas não têm um poder de mudar as coisas, a não ser que elas primeiro mudem. Então eu resolvi não trazer uma palavra de final de ano, porque eu gostaria de esperar passar a virada do ano, para que todo esse mover de quebrantamento do espírito natalino já teria passado. Vocês já teriam caído na normalidade. E a partir daí, é exatamente nisso que Deus quer trabalhar. É quando você já não tem mais essa esperança em você mesmo de fazer as coisas mudarem, mas você descobre que é você que precisa mudar para que as coisas aconteçam. Então, dito isso, no ano, a palavra que eu quero transmitir hoje para vocês é o seguinte. No ano de 2022, agora o ano que terminou, mais ou menos ali por volta do mês de setembro, eu comecei a buscar o Senhor, para entender em Deus qual seria a palavra de Deus para nós nesta manhã, neste ano de 2023. Então eu estava tentando entender em Deus o que Deus queria falar conosco, qual seria a palavra de direção para a gente como igreja, ali em Águas Lindas, ali em Cristalina, ali na Ceilândia, o que Deus queria transmitir, o que Deus queria falar conosco e qual o caminho que nós deveríamos seguir nesse ano de 2023. E me veio uma palavra no coração. E a princípio eu não tinha entendido muito bem essa palavra e compartilhei ela com alguns irmãos, alguns pastores, amigos meus, e pedi a eles até que orassem para que Deus também pudesse falar ali o que Deus queria. E compartilhando com esses irmãos, eu pude entender, ouvir um pouquinho de um, ouvir um pouquinho de outro. E ali eu fui entender o que Deus tinha para nós neste ano de 2023. E a palavra, na verdade, eu vou colocar ela aí para vocês, é uma palavra de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14. E a palavra diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. E eu estava buscando em Deus o que essa palavra tem a ver para nós. E conhecendo um pouquinho da história, na verdade tem ali toda a história do transporte da arca, né? Eles estão ali transportando a arca representava a presença de Deus.
E os homens que estavam transportando dão um vacilo ali e fazem com que a arca caia. E aí isso enfurece o Senhor, porque as pessoas que estavam transportando a presença do Senhor não tiveram um cuidado, né? Um cuidado com a presença do Senhor. E ali os bois tropeçaram e Uzá tentou segurar a arca com a mão. E o Senhor se enfureceu contra ele e o matou. A pergunta, na verdade, a primeira pergunta que me vem à mente assim, esse zelo de Deus com as coisas dele, com a presença dele, se ela prevalece até hoje, então como que Deus deve se sentir quando nós desprezamos, né, aquele que habita dentro de nós e mora dentro de nós? E a segunda coisa que me vem à mente é que Davi ficou muito receoso de transportar a arca e também morrer, e aí resolve deixar a arca ali na casa de Obed-Edom. E assim, quem era Obed-Edom, né? Na verdade, Obed-Edom era geteu. E o que era geteu? Geteu era quem nascia na cidade de Gate. Então, quem nascia na cidade de Gate não era um gato, era geteu. E os moradores de Gate, eles eram filisteus. E os filisteus, eles eram um dos principais adversários do povo de Deus, né? Eles eram um povo terrível. Só para vocês terem ideia, na briga de Davi contra Golias, Davi era hebreu, mas Golias era geteu. Golias era da cidade de Gate e Golias era filisteu. E tem uma frase interessante que quando Davi vai lutar contra Golias, Davi diz assim para ele: quem és tu, incircunciso filisteu, para se levantar contra o exército do Deus vivo? Golias era geteu. E Obed-Edom também era geteu. Então Obed-Edom também era filisteu. Mas a gente vê ali na história que Obed-Edom se converteu. E além de se converter, ele se tornou um levita. O levita era um diácono, era alguém que servia no templo, que servia à igreja. Então aqui vemos a presença de Deus se manifestar na casa de um homem que era inimigo de Deus e que se converteu com sinceridade de coração e decidiu abrir a casa para servir ao Senhor. Obed-Edom aqui, para mim, ele representa cada um de nós. Cada um dos homens e mulheres que eram inimigos de Deus e resolvem se converter com sinceridade de coração. E Obed-Edom abre a casa para receber a arca e receber a presença de Deus. Ele abre a casa para que as pessoas venham visitar a presença de Deus naquela casa. Que coisa linda, né? Bom, relembrando um pouco do ano de 2022, 2022, a sensação que eu tive era de que Deus estava arando a terra, Deus estava nos preparando para algo. A questão é, Deus estava nos preparando para quê? Porque Deus, em 2022, nos trouxe pontos importantes da fé. Deus nos trouxe a base, nos trouxe os fundamentos. Deus falou conosco sobre a porta do reino. O que é um discípulo? Como um discípulo vive? Deus falou conosco sobre o que é a igreja, sobre o porquê nós nos reunimos nas casas. Deus nos falou sobre como funcionam os discipulados, como que deve ser a cobertura de paternidade na igreja, né? Os paidagogos e os matéteos.
Deus nos falou sobre o que deve acontecer nas nossas reuniões. Então nós vemos de que no ano de 2022 Deus nos deu toda a base, toda a capacitação, como se Ele estivesse nos preparando um curso para um trabalho que Ele iria nos pedir para fazer. A grande questão é, que trabalho é esse? Então, lendo a história de Obed-Edom, a palavra que Deus trouxe ao meu coração, de 1 Crônicas, de entender que Obed-Edom era um homem inimigo de Deus e ele se converte ao Senhor, e o Senhor manda a presença ir para a casa dele. E o Senhor ordena ali que as pessoas vão visitar a presença dele na casa de Obed-Edom. Eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre o que Deus queria de nós para 2023. E aí, me lembrando de tudo que Deus nos capacitou nesse ano de 2022, eu me lembrei de um projeto que o Senhor nos apresentou há uns 2 anos atrás, chamado do projeto Eu Mais Um. Eu comecei a entender de que Deus está nos chamando para multiplicação. Comecei a entender, junto com esses outros pastores, de que Deus está nos chamando nesse 2023 para nós abrirmos o nosso coração para sermos levitas, para sermos servos, para servirmos a igreja, de que Deus está nos chamando a abrirmos nossas casas e a nos comportarmos como Obed-Edom, homens e mulheres que eram inimigos de Deus, mas que foram salvos de uma vida filisteia, de uma vida inimiga de Deus, e decidiram virar servos da igreja para receberem a presença de Deus nas suas casas. E para que outras pessoas pudessem ir nas nossas casas, na casa desses homens e dessas mulheres, para ver a presença de Deus. Então o que eu quero que você pense é o seguinte: o que lhe falta para que você se torne um Obed-Edom? O que lhe falta para que você permita que as pessoas venham na sua casa conhecer a presença de Deus? Eu queria que você se perguntasse o que você e sua casa pode fazer para ganharem outras pessoas. Quais são os planos de você e sua casa para que vocês se tornem Obed-Edom, para que vocês manifestem a presença de Deus e venha gente de fora na sua casa para ouvir, para ver a presença de Deus. Então, juntando esse projeto 1 mais 1, Eu Mais Um, que Deus nos trouxe há uns anos atrás, juntando com esse texto de Obed-Edom e juntando com tudo que Deus nos falou em 2023, a grande pergunta é: o que você vai fazer? Porque o Senhor já está lhe capacitando e o Senhor já tem lhe capacitado. Você já tem todos os recursos para que essas coisas aconteçam de verdade na sua casa e na sua vida. Então o que falta? Qual o primeiro passo que você vai dar? O que você vai fazer com tudo isso que Deus está direcionando para esse ano de 2023? Pega a visão. Pensa nisso. Tá bom? E a gente vai conversar sobre isso nas próximas semanas. Beijos no coração.